Gurizada, o negócio é o seguinte, o Inter está mudando o seu comando do futebol. A saída do João Patrício Hermann, do cargo de vice-presidente de futebol colorado, tem qual significado para o time no Campeonato Brasileiro? A gente vai falar sobre isso neste vídeo que eu te informo, tem o patrocínio da KTO. É a minha casa de apostas e está a um clique de ser a sua. Isso porque eu coloquei o link no primeiro comentário deste vídeo, que é um atalho para que você faça a sua inscrição na KTO.com. Uma casa de apostas que tem um tratamento diferenciado aos seus clientes e, mais importante ainda, tem muitas alternativas para você se divertir. Tem Jogos Olímpicos, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais tu vai encontrar na KTO para tu te divertir e, quem sabe, tu fazer uma graninha. O significado da saída de João Patrício Hermann do comando de futebol do Inter. Este é o meu assunto, logo depois da vinheta. Pressionado por maus resultados, o presidente Alessandro Barcelos decidiu mudar o comando do futebol do Internacional. O cargo era ocupado desde o começo desta gestão por João Patrício Hermann, que foi dispensado ao final da noite desta segunda-feira. O que isso significa? Olha só, estou deixando aqui o convite para que você se inscreva aqui no canal do Menegas, ative as notificações ali no sininho, tá valendo o teu like, ajuda bastante. Participe também nos comentários. Depois do vídeo, é claro, tu vai lá no primeiro comentário que eu fixei no topo para te inscrever na KTO.com, uma baita casa de apostas. Era necessário que o presidente tomasse uma medida enérgica, mas eu acho que essa deveria ser apenas a primeira. O corte, por enquanto, é superficial. Isso porque o grupo de jogadores do Internacional tem hoje uma relação distante de quem comanda o clube. Esta relação atritada começou lá atrás, no finalzinho de fevereiro, depois de encerrada a participação do Inter no Campeonato Brasileiro, aquele jogo com o Corinthians. Os jogadores ficaram descontentes pela decisão da direção de romper com o Abel e trazer um novo técnico. Que Miguel Ángel Ramírez, nunca conseguiu ter uma relação mais próxima com esse grupo de jogadores que tinham dificuldades de entender o seu esquema tático. Pois bem, depois o Internacional tirou o Ramírez, agora colocou, depois de uma interinidade de 3 jogos, do Osmar Loss, colocou o Diego Aguirre, que tem uma boa relação com este grupo. Mas é preciso mais do que uma boa relação. É preciso comando. E há, neste período todo de posse de Alessandro Barcelos, chegada de Ramírez, até os dias de hoje, há alguns episódios que são evidentes, que escancaram isso. Um deles é o episódio, o atrito com Paulo Guerreiro. O Internacional ali não mostrou o comando, nem o João Patrício, nem o Paulo Brax. Não é assunto para ser resolvido pelo presidente, mas ele deveria sim exigir que os seus homens do futebol, o executivo e o vice político, no caso João Patrício Hermann, tivessem uma posição mais enérgica, mais forte. Também aquele episódio do Edenilson, no primeiro Grenal decisivo do Campeonato Gaúcho, quando ele criticou o esquema de jogo de Miguel Ángel Ramírez e o Internacional o levou, talvez não tenha obrigado, mas tenha solicitado que ele fizesse um pedido de desculpas publicamente. Então há uma série de episódios que mostram que esta direção não tem uma boa relação com o grupo de jogadores. Para culminar o ápice disso, foi o ingresso de faixas na última sexta-feira, véspera do jogo com o Cuiabá. É uma tradição, né? Os torcedores das organizadas entram no estádio, penduram as suas faixas e obtive hoje a seguinte informação: todas as faixas são revisadas, são abertas para que os seguranças observem um pouco do conteúdo e até para ver se não há nada equivocado ali, enrolado naqueles pacotes. Este é um cuidado que o Internacional tem, como o Grêmio também deve ter. E mesmo assim as faixas foram colocadas e isso deixou muito desconfortável o grupo de jogadores. Os jogadores não gostaram porque quem colocou aquelas faixas fez fotos, isso foi espalhado nos veículos de comunicação e nas redes sociais, os jogadores não gostaram e, no meu entendimento, aí é minha análise, não é informação, a resposta dos jogadores deste descontentamento veio dentro de campo. Eu não estou dizendo que os jogadores entregaram o jogo para o Cuiabá, mas eles não estavam motivados. O Inter vinha numa ascendente
O Inter vinha numa ascendente de performance, de desempenho, ainda que os resultados de Diego Aguirre sejam insuficientes. Mas o Inter vinha progredindo. O Inter fez um bom Grenal na Arena pelo Campeonato Brasileiro. O Inter fez um bom enfrentamento com o Olímpia, criou uma série de alternativas de gol, acabou eliminado da Libertadores. O Inter até fez um bom segundo tempo contra o Atlético Paranaense, foi prejudicado pela arbitragem. O Inter vinha mostrando evolução e progresso, ainda que os resultados não aparecessem. O episódio das faixas reacendeu uma relação atritada entre os jogadores e os dirigentes. Pois bem, o presidente Alessandro Barcelos, então, acabou decidido, pressionado por esta relação ruim e por resultados que não acontecem, implodir o seu departamento de futebol. Mas apenas a saída de João Patrício Hermann, na minha compreensão, é insuficiente. O presidente tem uma relação mais próxima com esse grupo de jogadores, trabalhou com praticamente todos no ano passado. Com quem ele não trabalhou é quem ele contratou na sua gestão. Então o presidente vai tentar agora, ele, ingressando dentro do vestiário, resgatar esta relação de confiança do grupo. E é muito importante, e é só assim, com os jogadores confiando na direção, com uma relação mais fraterna, mais amiga, que o Internacional conseguirá se recuperar no Campeonato Brasileiro. O risco do rebaixamento existe, ele não é pequeno e o Internacional também corre contra o tempo. Mas eu recomendaria ao Internacional que os cortes não fossem tão superficiais, que o Inter reavaliasse a condição do seu diretor executivo, Paulo Brax, que, na minha opinião, também tem uma relação distante com esse grupo de jogadores, até pelo seu estilo. Ele é mais formal, ele não tem aquele jeito do boleirão, aquele boleiro. O Muricy Ramalho é coordenador técnico do São Paulo. O Rodrigo Caetano tem, por ser um ex-jogador, tinha essa relação mais próxima com os jogadores. Até para ouvir um desabafo, para ouvir uma queixa, para ouvir uma reclamação e dentro desta relação estreita poder conseguir ponderar algumas situações. O Paulo Brax, que é um advogado, que passou pelo STJD, que depois foi trabalhar com a Federação Mineira, tem muito mais o estilo de um dirigente, até um dirigente político, de que um dirigente daqueles que comandam o vestiário. Esta é uma constatação que eu tenho à distância, observando a maneira como ele se expressa, a maneira como ele age e as suas decisões. E nesse caso, o episódio do Guerreiro, na minha opinião, foi emblemático. O presidente Barcelos vai tentar resgatar essa relação, ao mesmo tempo tomar a confiança de novo do grupo de jogadores, mas o Internacional também tem que cobrá-los. Os jogadores também são responsáveis, e talvez os principais, por este momento, não vou nem dizer de instabilidade, por este momento ruim, tecnicamente, que o Internacional deflagrou a partir da atuação, especialmente, do Cuiabá. Foi uma atuação muito preocupante. Foi a atuação de time que vai brigar apenas para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro no próximo ano e mesmo assim terá enormes dificuldades. Mas o presidente poderia ir mais profundo, reavaliar Paulo Brax e entrar também para dentro do vestiário. E aí identificar os jogadores que não estão compromissados com os objetivos do clube, que não estão envolvidos com aquilo que o clube queria buscar nessa temporada e que perdeu praticamente tudo. E a partir daí, afastá-los e colocá-los em negociações. Eu sei que afastar um jogador, tu está desprezando o teu produto, mas talvez seja necessário que o presidente aumente o tamanho dessa cirurgia, para que ela não fique superficial e seja uma cirurgia, portanto, com a saída de João Patrício Hermann, muito mais com efeitos externos do que internos. O Inter precisa atacar também o seu vestiário. Eu começaria com Paulo Brax e chegaria no grupo de jogadores. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, valendo o like. Agora, dá uma passadinha na KTO, kto.com, tem link no primeiro comentário deste vídeo. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.